Eu hoje vou falar sobre como cumprir o plano de Deus. Sabe, às vezes há pessoas, em vários momentos da vida, há pessoas que perguntam: o que é que eu ando aqui a fazer? Será que eu presto para alguma coisa? Eu ando aqui a fazer alguma coisa? Será que eu não sou um erro de casting? Não é? Alguns que sabem que os pais não os queriam, ou que os pensavam em abortá-los, não é? Mas acabaram por nascer. Outros que foram, como de resto algumas destas crianças do orfanato do Bangladesh, foram rejeitados pelos pais, em crianças. É natural que eles, mais tarde, pensem: mas será que eu valho alguma coisa? Ninguém me queria, nem os meus pais me queriam. Fui abandonado. Tentaram abortar-me. Ou fui abandonado, ou fui desprezado por aqueles que me deviam amor. Só tenho levado pontapés na vida. Será que eu estou aqui a fazer alguma coisa? Eu quero dizer uma coisa: eu não sei se você tem um projeto de vida ou não, mas quer dizer, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem. Nenhum de nós que está aqui nesta sala, nenhum ser humano nasceu sem um propósito de vida. E Deus tem um propósito. Muitas vezes nós falamos em planos. E quando falamos em planos, estamos a falar de alguma coisa nossa. Que nós gizamos, um plano que nós desenhamos. Mas Deus tem um propósito mais elevado. Importa saber o que é que Ele pensa. Fiquem lá em pé. Quem tem Bíblia, abre em Efésios capítulo 4. Vamos todos chegar em pé. Aproveitem para mexer um bocadinho os pés. Efésios capítulo 4, podem seguir ali. Versículos 1 a 7 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, o apóstolo Paulo, que andeis como é digno da vocação como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Depois, versículos 11 a 16. Diz assim: Ele mesmo, está a falar de Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres ou ensinadores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E ainda os versículos 23 e 24 que dizem assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga comigo a palavra do Senhor. Podem sentar. Uma vez que nós nos convertemos a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia explica que já não vivemos para nós, mas Cristo vive em nós. É Ele que vive em nós. O nosso destino em Deus é construir um novo homem à imagem de Cristo. Não é? Ele diz aqui que Ele deu estes ministérios espirituais à Igreja para que nós possamos crescer segundo o modelo, o exemplo, que é Cristo. E, portanto, Deus tem um plano geral, digamos, universal para toda a gente, para levar para todas as pessoas. Esse plano passa pela salvação, e tem um plano particular para cada uma delas. Vamos chamar isto de propósito. Deus tem um propósito. Além do plano geral de salvação, Deus tem um propósito específico, particular para cada um. Para o Zé, para a Maria, para o António. Deus tem um plano especial. E este plano, digamos, podemos olhar para isto da seguinte maneira:
Tudo começa com uma certa vocação. Não é? Com uma certa vocação. Todos nós temos vocação para alguma coisa. Todos nós nascemos com talentos naturais. Há pessoas que têm jeito para bordar, há pessoas que têm jeito para pintar, há pessoas que têm jeito para a música, há pessoas que têm jeito para o desporto, há pessoas que têm jeito para estudos, para determinadas áreas do estudo, há pessoas que têm jeito para tantas coisas diferentes. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, dizia Paulo, que andeis como é digno da vocação como fostes chamados. Vamos dizer que a nossa vocação original, a nossa vocação pessoal, é particular de cada um, é constituída pelas ferramentas de que nós dispomos. Quais são essas ferramentas que dispomos à partida? São habilidades, são competências e são talentos naturais. A nossa vocação. Nós temos muito na igreja a tendência de espiritualizar muitas coisas. E esquecemos que Deus move-se também no mundo natural. Não se move só no sobrenatural. Deus move-se no natural também. Amém? Porque Ele é Deus. É Senhor sobre todas as coisas. E um dia, Lutero, no século XVI, descobriu, teve a revelação de que a profissão tinha alguma coisa a ver com a vocação de Deus. A profissão de uma pessoa seria, digamos, fazia parte da vocação de Deus. Ou seja, quem serve a Deus não é só quem está a servir na igreja. A pessoa que tem uma vocação, tem uma profissão, que tem talentos naturais, tem habilidades, tem competências, que as trabalhou, eventualmente, que as estudou. Hoje é um médico ou um enfermeiro, estudou medicina, estudou enfermagem, estudou engenharia, estudou alguma coisa, e hoje é um profissional. Isso, Lutero dizia que era uma vocação. Isso é tão importante para ele. Sabe o que é que ele fez? Ele inventou uma palavra em alemão, ele era alemão, que eu não sei agora, para definir o trabalho ou a profissão como uma vocação de Deus. Como uma vocação de Deus. E, portanto, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, eu não estou a falar das pessoas que estão, digamos, numa profissão, mas não gostam nada daquilo, odeiam aquilo, detestem aquilo, olha, mudem de vida. Se puderem. Mas quem trabalha, mas gosta daquilo que faz. Quem é médico e gosta de ser médico. Quem é engenheiro e gosta de ser engenheiro. Quem está atrás de um balcão a atender pessoas e gosta daquilo que faz. Seja qual for a profissão. Encare isso como uma vocação de Deus, uma vocação divina. Faz parte da sua vocação. Os seus talentos, as suas habilidades, as suas competências. Aquilo que nasceu consigo. Por exemplo, cantar bem. É um talento natural. Claro que pode ser exercido, pode ser trabalhado, pode ser aperfeiçoado. Mas isso já é adquirir competências. Que é uma coisa que já não nasce. Agora, há coisas que são inatas, nascem connosco. Se a pessoa nasce com uma voz fantástica e tem um bom ouvido para a música e canta bem, isso é um talento natural da pessoa. Isso faz parte da pessoa. E cada um tem os seus talentos, cada um tem as suas competências, as suas capacidades. Olha, a minha avó era uma artista a fazer renda. Tem lá coisas, tem lá uma toalha muito bonita, feita, já velhota, com os óculos e na ponta do nariz, mas passava horas a fazer aquilo. É uma coisa que ela gostava de fazer. Era uma vocação que ela tinha. Porque, entretanto, ela nasceu atrás das pedras, no Alentejo, num tempo muito difícil, no campo, a lidar com animais, e no entanto, ela aprendeu a fazer aquilo e tinha jeito, e fazia muito bem. E tem os trabalhos perfeitíssimos. Amém? Então isso faz parte da vocação. Isso é um valor. Isso é valorizável. Deve ser valorizado. Você deve ter satisfação e orgulho no bom sentido. Se você é bom a cantar, tem um talento natural para cantar, para tocar, para fazer crochê, para aquilo que for. Você deve ter um orgulho santo nisso. Porque isso é uma vocação de Deus. Mais tarde, Calvino, que também era um reformador, no século XVI ainda, inventou um sistema económico para superar o feudalismo, digamos assim.
E o sistema económico chama-se capitalismo. Mas não era este capitalismo que nós vemos hoje. Este capitalismo selvagem, este capitalismo sem rosto, este capitalismo dos fundos que ninguém sabe de onde é que vêm, e dos offshores, e de não sei quê, este capitalismo da exploração desenfreada das pessoas, este capitalismo que rouba aos pobres para dar aos ricos. Não foi isto que o Calvino inventou. O sistema que o Calvino inventou foi, e ele era um homem de Deus, o sistema foi: vamos trabalhar. Se eu trabalhar com todo o meu empenho e toda a minha seriedade, todo o meu empenho, tendo em conta que o meu trabalho é uma vocação, estou a exercer uma vocação de Deus, a minha profissão, o meu trabalho é a vocação de Deus, eu estou a servir a Deus através da minha profissão. Se eu consigo fazer, se o meu trabalho é abençoado, então isso é a marca de Deus na minha vida, que eu sou abençoado por Ele. E então o que é que acontecia? Dos lucros obtidos, uma parte eram reinvestidos. Para quê? Para criar mais riqueza, novos postos de trabalho, não é? Dar trabalho a outras pessoas. Outra parte era para os pobres, porque sempre houve pobres e sempre haverá, em todos os sistemas. Nunca houve nenhum sistema que tivesse acabado com a pobreza, nem vai haver, porque Jesus disse uma vez: os pobres sempre os tendes convosco. Mas isto não é desculpa para nós não combatermos a pobreza. Ok? Não é desculpa, mas é uma realidade. Haverá sempre pobres no mundo, porque o mundo está nas mãos do maligno, diz a Bíblia. E portanto não é justo, o mundo não é justo. Não é igualitário, não é justo. Então a segunda parte era, e uma pequena parte ficava para o próprio. Mas não era para ter casas casas não sei onde, nem dinheiro lá fora no Dubai, nem na Suíça, nem aviões particulares, nada disso. Até uma vida frugal. Só que, ao longo dos séculos, esse sistema foi-se tornando perverso e hoje é aquilo que nós temos. Não é? Mas isto porquê? Porque Calvino também acreditava que a profissão tinha uma vocação, fazia parte da vocação de Deus. Mas depois da vocação vem uma outra coisa, que é aquilo que nós podemos denominar a chamada. Os nossos irmãos do Brasil chamam de chamado. Não é? Chamada de Deus. Todos somos chamados primeiro à salvação e depois ao serviço a Deus. E para isso Ele capacita-nos. E capacita-nos com dons e ministérios espirituais. E por isso nós precisamos de entender a chamada que recebemos de Deus. Além da nossa vocação como seres humanos, que Deus nos deu com os nossos talentos naturais, as nossas competências, as nossas habilidades, há também uma chamada específica para o seu reino. E nós precisamos de entender essa chamada. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diz a Escritura. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então estes dons são... Que dons são estes? Que através da chamada de Deus para o servir no seu trabalho, porque todos nós somos chamados à salvação, mas também somos chamados a servir Deus. E servir Deus não é só estar aqui a cantar, ou a tocar, ou a pregar, ou o que for. Há muitas maneiras de servir Deus. Amém? As irmãs que fazem escala na cafetaria estão a servir Deus. A irmã que faz a limpeza está a servir Deus. O irmão que trata das contas está a servir Deus. Os irmãos que fazem o som estão a servir Deus. Não é? Quem limpa as casas de banho está a servir Deus. Há muitas maneiras de servir Deus. E então Deus dá-nos dons. E há uns dons que são espirituais, que eu chamaria dons carismáticos, que é aquilo que é muito desenvolvido nas igrejas pentecostais: a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a fé, dons de curar, a operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, etc. Isto está em 1 Coríntios 12. É um dom especial. Eu falei aqui em fé. A fé foi dada a cada um de nós, mas há pessoas que têm um dom da fé, que é uma capacidade especial para operar coisas através da fé que o comum de nós não consegue fazer. Não é? O dons de curar, por exemplo. Nós todos somos chamados a orar uns pelos outros. Não é? O que a Bíblia diz. E podemos orar uns pelos outros por cura e as pessoas serem curadas. Mas há pessoas que têm um dom especial na área da cura.
e que oram a Deus, é um dom, é uma graça de Deus especial, e aquela pessoa ora e a pessoa é curada. Amém? Mas depois há outros dons espirituais também, que estão lá em Coríntios 12 também, que são, por exemplo, o dom de socorros. O que é os dons de socorros? São pessoas que vivem, que têm um ministério espiritual para socorrer outros. Socorrer nas suas necessidades. Não é? E nós podemos dar graças a Deus pelo trabalho social que temos, que socorremos as necessidades de muita gente. Muita gente. E mesmo que as instituições da cidade estão a reconhecer isso. Ainda esta semana, o Clube de Ténis de Setúbal, que é um clube, uma certa elite, fizeram uma campanha e vieram trazer ao SOS-Bebé produtos que recolheram para crianças, para bebés, para mães. Estão a reconhecer esse nosso trabalho de muitos anos. O dom de socorros, ou o dom de governos, também está lá no versículo 28, 1 Coríntios 12. O dom de governos são pessoas que têm uma capacidade especial para a administração, para a gestão, e que põem isso ao serviço do reino de Deus. Então, essa pessoa pode não ter esse talento natural, mas Deus, por vezes, agarra numa pessoa que não tem essa preparação e dá-lhe um dom espiritual, sobrenatural, porque os dons espirituais são sobrenaturais, os talentos são naturais, esse dom sobrenatural para que a pessoa possa fazer um bom governo, uma boa administração. E como estes há outros. E também Deus dá os ministérios espirituais, que são os tais apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou ensinadores, ou mestres ou ensinadores das Escrituras, que está lá em Efésios 4, que nós acabamos de ler. E tudo isto é dado para que a Igreja seja identificada como corpo de Cristo, como entidade espiritual. Dir-me-ão assim: bom, mas os fulanos, põe assim, tem uns cartões de visita, põe lá, fulano tal apóstolo, fulano tal profeta. Pá, a asneira é livre, não é? Portanto, cada um faz aquilo que entender, não é? Mas o profeta não anda a fazer cartões por lá debaixo porque é profeta, ou que é apóstolo. É? São dons sobrenaturais que se revelam no momento certo, de acordo com uma necessidade. Porque a Bíblia diz que os dons e os ministérios espirituais são dados para o que for útil. Não é para pôr no cartão de visita. É para o que for útil. Útil a quem? Ao reino de Deus e à sociedade. Mas Deus dá a estas pessoas. São dons, são ministérios especiais trazidos pelo Espírito Santo para a bênção do corpo. Mas eles são reconhecidos pelo corpo. Quem é que reconhece isso? É o corpo. É o corpo de Cristo. É a Igreja que reconhece. A sociedade pode reconhecer os talentos naturais que nós temos. E é isso que fazem. Não é? Se alguém tem muito jeito para cantar, tem uma boa voz, as pessoas veem isso e lá fora, portanto, qualquer pessoa pode ver isso, a família, os amigos, os colegas de trabalho, sei lá, qualquer pessoa pode ver isso e pode reconhecer-se. Pá, tu cantas muito bem, tu devias gravar um disco e não sei o quê, ou tu tocas muito bem. Isso a sociedade reconhece, mas os dons e os ministérios espirituais não é a sociedade que reconhece, é a Igreja que reconhece, é a comunidade de fé, amém? Que reconhece esses dons espirituais, esses ministérios espirituais. Então, há uma vocação, por um lado, que não deve ser desprezada, que nós não podemos desprezar. E sabe porque é que eu digo que não devemos desprezar? Você sabe porque é que Deus chamou o apóstolo Paulo para o grande ministério que chamou? O homem correu o mundo de então, o mundo romano de então, praticamente de uma ponta à outra. Dizem que chegou aqui à Península Ibérica, não sabemos bem, mas dizem que sim. Desde o extremo Oriente, do Médio Oriente para cá, tudo o que era à volta do mar Mediterrâneo, tudo o que era o Império Romano, praticamente aquele homem percorreu. Em condições muito difíceis, sofrendo muitas vezes perseguição, passando muitas vezes problemas de saúde. Mas sabe porque é que Deus usou aquele homem daquela maneira? Porque não havia muitos para usar daquela maneira. Porque, olha, aquele homem tinha a cidadania romana. Isto não é sobrenatural. Isto é uma coisa, fazia parte da sua vocação, das suas capacidades naturais. Terá recebido por parte dos pais, ou os pais já eram cidadãos romanos e o filho também era,
ou os pais compraram a cidadania romana, também se podia fazer, mas não era uma pessoa qualquer, era um cidadão romano. Só uma pequeníssima parte da população do Império é que tinham o direito de cidadania. Eram reconhecidos como cidadãos. Não há ninguém. Ele fazia parte dessa elite. Ele sabia grego muito bem. Ele sabia hebraico. Ele sabia várias línguas. Ele tinha um conhecimento profundo do judaísmo da sua época. Porque ele tinha aprendido junto do mestre mais famoso daqueles tempos, um tal Gamaliel. Ele era um homem, era um intelectual, um homem com competência, um homem culto, cultíssimo. Mas isso fazia parte da sua